Bom, vou te contar agora o que eu fiz para emagrecer 26 quilos. Vou contar um pouquinho da minha história. Eh, eu tinha uma empresa no ramo de limpeza automotiva e o que aconteceu? Eu tinha 2 sócios, então a gente acabou rompendo sociedade, por muitos fatores que aconteceu. Depois disso, eu não conseguia mais identificar quem era a Jaqueline, do que se tratava, o que estava acontecendo. Eu não conseguia mais me entender, eu não conseguia mais, lidar com as minhas emoções. Enfim, eu fui trabalhar fora, fui ser CLT. E aí, nesse momento, eu me dediquei muito, cresci, só que chegou uma fase que eu falei pro meu marido, eu não quero mais, eu não é isso, porque desde nova, desde meus 18 anos, a gente sempre teve empresa, né? E aí eu peguei e falei pro meu marido, olha, eu não, pra mim, não quero mais. E aí tudo bem. E aí ele começou a trabalhar, ele começou a fazer os bicos dele, e é isso. Só que eu fiquei um ano dentro de casa. Foi aonde que eu comecei a me dar conta da quantidade de peso que eu tinha ganhado. Eu estava pesando 105 quilos. 105 quilos. E eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não conseguia. Eu não me achava capaz. Eu não sabia mais quem era a Jaqueline. Eu não sabia mais o que eu gostava. Eu só chorava, ficava triste. É como se tivesse tudo perdido o brilho mesmo. A identidade não existia mais. A verdade nunca existiu, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer academia e, e não me alimentava bem, não comia certo, meio que fazendo academia por fazer. E aí teve um dia que eu tive um estralo e eu falei, bom, eu preciso pegar firme, porque senão eu vou ficar aqui anos desse jeito e, tipo assim, já fazia muito tempo que eu estava treinando, 7, 8 meses. Eu contei isso num outro vídeo, foi uma das explicações, um dos exemplos, né, na verdade. E aí eu falei, não, preciso tomar, né, um estralo assim. E aí eu percebi que eu precisava focar em mim. E foi aonde eu sentei e conversei com a Jaqueline de verdade. Foi aonde que eu tive uma conversa, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma conversa séria comigo, onde eu consegui me entender o que eu estava sentindo. Bom, nesse momento, não vou dizer que foi fácil. Não vou dizer que eu não chorei, eu não esperneei, eu não me sabotei. Muito pelo contrário. Eu passei por tudo isso. Mas todo dia eu levantava e colocava uma coisa na minha cabeça. Todo dia é um novo dia. Para recomeçar, para fazer de novo, para não desistir de mim. Porque se a gente começar a pensar que essa vida só é sobre você e mais ninguém, tudo vai ser diferente. Você vai começar a fazer as coisas pensando mais em você. Na verdade, eu comecei a ter uma alimentação mais limpa, comecei a conversar mais comigo, trabalhar mais no meu desenvolvimento pessoal. Nesse processo, eu me acolhi, porque tudo que tinha passado, passou, então eu precisava me perdoar. E naquela época, a mentalidade que eu tinha, eu dei a minha melhor decisão. Eu fiz tudo o que eu pude. Então, eu comecei a entender isso. E esse processo realmente é um processo de formiguinha. É todo dia você fazendo alguma coisa. É todo dia você acordando, se arrumando, se maquiando, passando um lápis, colocando um brinco. Bom, são esses pequenos detalhes. E entender também que as minhas emoções, me escutar, é muito importante em qualquer decisão, em qualquer situação que eu for passar. Eu preciso me escutar, eu preciso entender o que está se passando dentro de mim, né? Eu vou dar alguns exemplos. Um desses exemplos foi um dos primeiros, aprender a me escutar, aprender a me posicionar. Muitas vezes eu estava em lugares para não dar briga, para não arrumar confusão, eu deixava a pessoa falar. Eu deixava aquilo eh, me machucar, porque de fato aquilo estava me machucando, né? Até com pessoas que eu gostava muito. Então eu não vou devolver o constrangimento para ela, mas tá tudo bem ela me constrangir. Eu não posso, sabe? E aí uma das coisas que eu percebi que isso me fazia mal, ficar quieta, não me posicionar. Não me posicionar foi uma das coisas que mais me deixava mal, que mais me deixava para baixo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar, precisava colocar limite nas pessoas. E depois disso, depois desse posicionamento, entendi também que nem tudo se tratava de mim, que nem tudo era sobre a Jaqueline. Que na verdade, todo mundo dá aquilo que tem. E eu precisava focar em mim, porque não existia mais ninguém além de eu, além da Jaqueline, né? Eu gosto muito de falar isso com a minha amiga. Não existe mais ninguém, só existe eu. Se eu atribuir a responsabilidade para mim, minha vida vai ser diferente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei
colocar limite nas pessoas e também comecei a entender que se a pessoa achava aquilo, tudo bem, era pensamento dela, era posicionamento dela. E isso não. Eu comecei a me perguntar assim, ó, isso é você? Isso diz sobre você? Se não diz, então tá bom, porque cada um vai pensar, vai ter uma versão sua, que ela achar, e tá tudo bem. A gente, infelizmente, não vai fazer todo mundo pensar igual. Então, foi uma das coisas que eu também fiz. Entender que o pensamento do outro é do outro. Eu não posso mudar, eu não posso interferir. E depois, entender que até o que pessoas que eu mais amo, a pessoa que eu mais amo, também não tem controle. Não tem controle sobre a Jaqueline. E era só a opinião dela. Por mais que ela me ame, ela tá fazendo isso, né, pra me proteger, tá tudo bem, eu entendo. Mas você precisa ver se isso é válido pra você também. E aí depois eu vim ajustando. Foi ir pra academia, foi ter uma alimentação mais limpa, foi fazer corrida, então eu comecei a fazer bastante caminhada. E aí os resultados foram vindo, porque realmente é um trabalho de formiguinha. Eu sempre fui uma pessoa que muito desleixada, assim, as coisas de menininha, eu falava, né? Vou pintar uma unha, colocar um brinco, passar uma maquiagem. Então eu sempre fui muito desleixada para essas coisas, não me importava. E aí eu comecei a aplicar, comecei é, com pequenas coisas. Todo dia eu fazia uma coisa, toda semana eu fazia de uma forma. E aí chegou o resultado. Então eu parei de usar a comida como um refúgio, porque não era a quantidade que eu comia, não era isso, era como eu comia. Então, se alguém falasse alguma coisa pra mim lá fora e isso me machucasse, sabe o que acontecia? Eu chegava em casa e ia comer uma bolacha, ia fazer um leite, comer um doce, comer uma paçoca. São essas emoções que a gente vai engolindo que realmente faz a gente engordar, porque são coisas que o nosso emocional não consegue lidar e ele joga pra você. E aí, como que a gente vai resolver? E você não tem maturidade, não tem conhecimento pra se desenvolver, pra como resolver isso, e você acaba ingerindo, acaba comendo. Então você acaba comendo mesmo emoções. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa de comer muito. Muito pelo contrário. Era a forma como eu comia. Era como eu usava a comida como refúgio. Então foi muito isso que foi acontecendo. No decorrer, eu comecei a me observar. Então acontecia alguma coisa, por que eu quero comer muito isso? Porque essa sensação incontrolável de querer comer essa coisa. Então, foi realmente uma autoanálise comigo mesma. E eu estava, né, eu estudo muito, eu sempre estudei, continuo estudando. Então, eu entendi que eu não podia usar comida como fuga. Eu não podia fazer isso. Na verdade, não podemos fazer isso. Porque o corpo, ele começa a corresponder, ele começa a falar, ei, tô cansado. Eu não conseguia, eu não tinha disposição para fazer nada, na verdade. Eu ia andar, eu ficava muito ofegante, muito cansada. Um sono, uma preguiça, um desânimo. Então, eu estou falando coisas sobre o que aconteceu comigo, o que eu percebi, estando pesada. Então, tem muitas coisas que a gente vai sentindo em silêncio, vai ficando em silêncio, e é onde a gente começa a descontar na comida. De fato, usar a comida como refúgio. Eu vou falar uma frase aqui que eu escutei. Tem emoções que não foram sentidas. Tem dores que não foram acolhidas. Tem palavras que nunca foram ditas. Então, é isso. Isso se resume de tudo que eu estou falando aqui. O resultado, ele vem. Mas se você começar a focar em você, começar a pensar em você, tomar pequenas atitudes durante o dia, atitudes que, no final, o resultado vai ser incrível. Então, é, eu sei que não é uma decisão fácil, mas quando você consegue entender tudo isso, você consegue mudar, você consegue melhorar. Quando você cura o que você sente, você não usa mais a comida como refúgio. E se eu te ajudei com todos esses exemplos, se eu te ajudei de alguma forma, me conte se você vai tomar essa decisão por você, porque é dessa decisão que os seus resultados vão vir. E não faz sentido a gente viver, né, nessa vida sem realmente pensar em você, sem tomar atitudes por você. Então foi assim, eu perdi meus 26, perdi não, né? Eliminei meus 26 quilos. Foi assim, eu saí de 105 e atualmente hoje eu peso 78 quilos. Então é importante a gente começar a se curar. A cura vem de dentro para fora. Os resultados, eles vêm.
Mas primeiro você tem que dar o ponto inicial, você tem que dar o primeiro passo. Você está disposto a dar o primeiro passo? Se tiver, compartilha aqui comigo. Comenta nos comentários, curte, compartilha, se inscreva no canal e eu vou estar aqui. Você tem uma amiga para te ajudar nesse processo.